costumo dizer que essa discussão nacional, constantemente, ela contamina e deteriora a nossa capacidade de exercer a cidadania na cidade onde moramos. Porque nós moramos nas cidades. Nós não moramos no país e muito menos no estado. Discutir política nacional só acho viável durante o período da eleição de esfera nacional ou regional. Agora, no cotidiano da sociedade, o cotidiano, a gente tem que discutir o município. Não, concordo em gênero, tudo que impacta diretamente na nossa qualidade de vida, no desenvolvimento da nossa cidade, na nossa segurança, na nossa educação, na nossa saúde, na questão urbanística. A gente tem que discutir com vereador e prefeito. Sim. Não adianta ficar nessa guerra insana de lulista de um lado, bolsonarista de outro, e aqui, os pilantras daqui rapinando tudo. Na cara dura. Muito pior que Brasília. Porque Brasília, os deputados que estão lá em Brasília, não me conhecem, não conhecem você, eles estão num lugar abstrato. Agora aqui não, os vereadores daqui que traem o povo constantemente, eles são nascidos e criados aqui, ainda conseguem olhar na cara de quem cresceu com eles. E são as pessoas que estão destruindo o município, enquanto a sociedade fica distraída nessa discussão nacional. Então eu cobro muito da sociedade deixar essa discussão nacional de lado. A enchente do Rio Grande do Sul é uma catástrofe sem precedentes, lamentamos muito, mas a gente não pode deixar de olhar a catástrofe que sofremos há quase 60 dias atrás aqui. Verdade. E buscar soluções para não se repetir aquilo. E tem soluções, tem caminhos. Tem caminhos, passando pela pauta ambiental, pela pauta estrutural, tem caminhos. Pelo código de posturas que não é cumprido. Então a minha grande luta, dentre muitas frentes que eu milito, é chamar a atenção da sociedade para a discussão local. Cobrar do prefeito daqui, do vereador daqui, do presidente da associação de moradores ou dos pré-candidatos. Esquecer um pouco essa discussão nacional, que está fora do nosso poder de resolução, mudar qualquer coisa. A gente muda na nossa cidade, onde vivemos. O atual momento, o atual governo municipal, ele é um exemplo clássico de que não importa qual seja o governo federal. Se você não mudar as coisas no município, as coisas não melhoram. Sim. O atual governo, metade dele foi na gestão Bolsonaro e a outra metade dele na gestão Lula. O que mudou? Nada. Nem para pior, nem para melhor. A ladroagem continua a mesma, o desmonte na Secretaria de Educação continua o mesmo, a usurpação do dinheiro público na saúde continua o mesmo. E tanto na época que era do Bolsonaro, os benefícios que veio do governo Bolsonaro para cá, seja de dinheiro, royalties, máquinas, roubaram tudo e os bolsonaristas não fiscalizaram. Sim. Para tomar conta, ó, meu presidente mandou, quero ver onde é que está o dinheiro que o meu presidente mandou. Ninguém. E a mesma coisa acontecendo agora com o dinheiro que vem do governo petista. Cadê a petezada aí, a militância? Não, estão tirando foto do deputado bolsonarista. Exato, então, ó, a gente tem que cair para a realidade. Concordo. Política no interior é pragmática. Concordo. É pragmatismo, é ideologia zero. Não cabe discurseira ideológica na política interiorana de cidades pequenas conforme a gente viu. Até porque a gente não tem uma democracia plena. Por exemplo, a gente não tem segundo turno. Sim. A democracia plena é quando 50% e mais um voto representa de fato a maioria da vontade popular para eleger o prefeito. Aqui não, o prefeito aqui se elege rotineiramente com 30%, com 69% da população votando contra. Sim. Aí a Câmara de Vereadores, em vez de ter 69% de vereadores representando a oposição, não, debanda tudo pro governo. É uma apoialada atrás da outra. Sim. Na sociedade. Então não tem ideologia na política aqui. O que tem que combater é o fisiologismo, é a compra de apoio político, é a malversação do erário público. São coisas básicas, que independem de orientação ideológica. Eu sou a favor, eu quero vender, ou eu não quero vender. Tem uma posição e arque com ela. Mas que eles sabem que está fazendo algo que vai arrebentar o futuro do município, no caso da privatização da água. Sim. Não tem coragem e caráter, nem prefeito, nem vereadores, nem esse pessoal do SIDENF para trazer números, para comparar a proposta da SEDAI e a proposta do consórcio da SIDENF. Isso é uma coisa absurda. Nenhum governante até então ousou fazer um processo de privatizar a água. Em todos os embates que eu tive com Branca Mota durante 8 anos, quando ela foi prefeita, não teve esse problema. O que eu cobrava dela é que ela tinha que ser rigorosa com o Estado, para o Estado cumprir com aquilo que estava previsto no contrato antigo da SEDAI.
Hoje a SEDAI vive outra realidade. É uma empresa de capital mista, está no mercado de ações. Então tem uma gestão que exige transparência na SEDAI. Sim. Rentabilidade. Então hoje o melhor caminho é a SEDAI. Ela tem uma proposta só para saneamento, falando em meio ambiente, vamos falar em ICMS verde, só para o saneamento da sede do município, os distritos, a proposta da SEDAI é de 135 milhões para sanear, tirar o esgoto do Rio Itabapoana. Cada estação ou subestação de tratamento de esgoto gera uma grana de ICMS ecológico. Trocar a tubulação tão criticada pelo governo. Aí tem mais, se eu não me engano, mais 120 mil a 130 mil de investimento em cima da rede de distribuição. Tirar a tubulação de amianto, que é cancerígena, mudar as elevatórias, ampliar a capacidade de tratamento. Porque Bom Jesus Itabapoana, as pessoas têm que entender o que aconteceu na virada do século XX para o XXI, para a gente buscar soluções. Entender todo o caos que a gente vive hoje, por que a SEDAI não consegue atender direito, por que cada vez, na temporada das chuvas de verão, o lamaçal aumenta. Esse problema de lamaçal no comércio Bom Jesus não é novo. Ele está chegando num ponto que não tinha chegado antes. Mas basta você percorrer aqui na Avenida Governador Roberto Silveira, saindo aqui da Clínica da Família, em direção ao Colégio Padre Melo, vocês vão ver que as pessoas estão fazendo construções, obras, com calçada com quase 1 metro de altura da rua. Ou seja, o custo daquele empreendimento já está alterado em função do meio ambiente. As pessoas estão tendo que gastar mais dinheiro na calçada mais alta, o prédio que tem que fazer tem que ser no nível mais elevado da rua, porque já tem um histórico de lama que desce ali. Sim. A gente não pode admitir isso. Deixa eu te perguntar, os críticos da SEDAI, agora eu vou te fazer uma pergunta. Já que não querem a SEDAI, o investimento no SAAI não seria uma boa? Não, eu sempre defendi que o SAAI, isso na época, assumisse tudo. Sim, concordo. Mas para isso a gente tinha que reestruturar o SAAI. Sim. Não só as estações, mas tanto quadro administrativo, de pessoal, o espaço físico para administrar toda a rede municipal. Mas é algo profissional, né? Mas o atual governo destruiu o SAAI. Destruiu completamente o SAAI. Eu tô com conteúdo para fazer podcast amanhã sobre o SAAI, de estação da usina Santa Maria, de Mutum, com sérios problemas. Eles não estão tratando, não estão usando cloro. Isso é crime contra a saúde pública. Os consumidores da usina Santa Maria não estão tendo cloro, estão jogando só barrilha para decantar a água. Mas o que elimina as bactérias da água, as impurezas, é o cloro. Eles destruíram o SAAI. Eles estão fazendo de tudo para sucatear ao máximo e privatizar. Tem esse problema relacionado e também ao Rio Itabapoana. Tudo envolve o contrato com a SEDAI. A gente tem que despoluir o Rio Itabapoana, principalmente daqui da sede do município para baixo. Da sede do município para cima tem que conter, são processos erosivos que estão jogando lama dentro do rio. A erosão nas encostas, nas pastagens, a degradação ambiental rente à rodovia RJ-230, que está impactando o Rio Itabapoana no que diz respeito ao saneamento. Sim. Agora, da sede do município para frente, é problema de poluição no Rio Itabapoana. E a água também, que muita gente pesca, você consome o peixe. Sim. E até recentemente estava tendo até garimpo no Rio Itabapoana, com emissão de mercúrio na água do rio, que contamina primeiro os peixes. E a gente tem uma cultura de consumo de peixe muito grande. Não, é uma cidade... Ribeirinho, uma cidade banhada por um grande rio. Sim. Que deveria ser melhor tratado até para questões turísticas, né? Não, sem falar na questão turística. Recuperar o rio, porque hoje nós temos aí, dos 3 grandes empreendimentos turísticos que estão sendo investidos na região serrana, 2 surgiram por causa do Rio Itabapoana. Aquela montanha enorme que está derretendo no bairro Santa Rosa e que está com aquela cratera derretendo no bairro Bela Vista, ela poderia ser o início de um marco de recuperação ambiental de Bom Jesus. Sim. Reflorestar lá toda, o município desapropriar a área até as 2 cachoeiras que é atrás daquela montanha, criar um parque ali, criar uma barreira ecológica para a gente melhorar a condição de vida da cidade, porque o loteamento Santo de Viges destruiu tudo que tinha ali depois do Pimentel Marques. Não por acaso a região de maior incidência de dengue e chikungunya do mosquito Aedes aegypti
ali no entorno do loteamento Santos Divides, loteamento Augusto César, loteamento do Isaí, Buraco Quente. Porque existia um processo de reflorestamento, de recuperação do ecossistema ali, pelo quase que abandono da propriedade dos herdeiros do Alceste Saviano. Tinham 3 lagoas ali, várias árvores crescendo. Era uma barreira ambiental para o bairro Pimentel Marques. E hoje virou o foco do ataque do mosquito Aedes aegypti ali. Pode ver que toda epidemia, crise ou surto de dengue, chikungunya ou zika que temos nos últimos anos, 5, 6 anos, a maior incidência de casos é lá. Misericórdia. No loteamento Santos Divides, no entorno dele. Tudo tem impacto. Sim. Tudo tem impacto. Nossa cidade está cercada de montanhas. Essas montanhas têm que ser reflorestadas. Está cheio de boi de corte. É por isso que esse lamaçal está descendo e destruindo tudo. Essa chuva de 300 milímetros, só aqui na cidade, ela abriu uns 25 a 30 rasgos que estão verticais nas montanhas, que estão abertos. Então, uma próxima chuva de 70 milímetros nesses rasgos já vai jogar um horror de lama de novo dentro da cidade. A gente não precisa de outra chuva de 300 milímetros para ter o volume de prejuízos que tivemos nessa de 300. É só aguardar a próxima temporada das chuvas. E o lixão ali na usina? Como anda? Hoje o lixão não existe lá mais. Através do Ministério Público, a Prefeitura acabou com o lixão. Embargou. Está tudo sendo transbordado por um aterro sanitário lá em Conselheiro Zezinho. E o que tem feito aquele solo contaminado que estava ali? Ninguém sabe o que está sendo feito. Não se sabe, por exemplo, como a Prefeitura botou a própria empresa, a Capital Ambiental, para fazer o transbordo. Está errado. Está cheio de ilicitudes. Eles fizeram esse fim do descarte do lixo ali, porque o Ministério Público estava ameaçando prender metade do governo. Tá? Entendi. Estava ameaçando prender. Então, teve que fazer isso. Então, não contrataram uma empresa para fazer o transbordo. Não teve isso. Eles simplesmente fizeram a readequação verbal, pelo que eu estou sabendo, no contrato vigente com a Capital Ambiental, que é a empresa da coleta de lixo, para ela fazer o transbordo. Aí eu não sei se ela retirou o lixo que lá já estava e transbordou para o aterro, ou se aquele lixo está lá ainda sendo soterrado. Entendi. No ano passado, quando o prefeito fez aquele rodeio, o rodeio show, eles tiraram, se eu não me engano, foram 1.600 caminhões de terra dali. E eu desconfio que eles usaram aquela terra para soterrar lixo lá na antiga unidade de tratamento, no lixão, que virou lixão, para maquiar coisa para o Ministério Público. Que eu sei que não foi feita a remediação correta do lixo que lá estava, para você fazer o trabalho de recuperação do solo. A prefeitura não está lá mais descartando lixo. Se for lá, não tem mais lixo. Limparam a área toda. Sim. Eu vi uma foto de uns 3 meses atrás, estava tudo limpo. Mas não está fazendo nenhum trabalho de recuperação do solo. Nada. Ou seja, eu vou maquiar. Assim como a coleta seletiva aqui é maquiada também. Tem um caminhão que passa anunciando, não para, não coleta, não tem um panfleto que chega na casa para ensinar as pessoas a separar o lixo seco do lixo úmido. Tudo feito para fingir que está cumprindo regra. O prefeito de Bom Jesus da Tabapuana é um ser completamente fora da realidade que vivemos. Ele vive num universo paralelo e gosta muito de dinheiro. De dinheiro fácil. Sempre gostou de dinheiro fácil. Sempre gostou de ter vida de muito rico. Sei que a família dele fosse de fato muito ricos. E ele gostou da entrada de dinheiro fácil no círculo de amizade dele que se instituiu nesse governo. Nunca se roubou tanto dinheiro público na história da Prefeitura de Bom Jesus da Tabapuana como é agora. Isso tudo só acontece com a complacência do Legislativo. E nesse atual governo, por inúmeras vezes, nós vimos, e eu noticiei, mostrei como é que funcionava, o presidente da Câmara ou um outro vereador lá aprovava um requerimento bombástico que ia fazer uma devassa na saúde, ou ia fazer devassa no hospital, ou ia fazer devassa na educação. E o que rendeu esses requerimentos? Não rendeu nada. A mesma coisa no orçamento. O prefeito manda o projeto de lei, do projeto da lei orçamentária anual,
com um percentual de 50% de remanejamento do orçamento. Aí, capitaneado pelo blocão majoritário chantagista da Câmara, eles tiram esses 50% e botam 0%. Porque eles sabem que o prefeito não vai conseguir gerir durante 3 meses com 0% de remanejamento, porque a lei orçamentária é uma peça de ficção. É inexequível. Aí o que acontece? O prefeito fica nas mãos dos vereadores. Por 2 anos, trocou secretariado, derrubaram o presidente do SAAI. Na época era o seu Jean Padilha, que apesar de ter sido muito inábil com o trato com os servidores, mas foi extremamente responsável com o dinheiro público. Ele estava sendo massacrado, foi convocado para prestar esclarecimento da Câmara, o Legislativo fiscalizava, era duro, até derrubar o Jean e botar um picareta lá. Aí o SAE acabou, o dinheiro sumiu, mas encheu de RPA. Tem 16 RPA hoje. Teve uma menina que foi flagrada metendo a mão no dinheiro público no setor de transporte da Secretaria de Saúde, aí, para abafar o caso, tiraram ela do setor de transporte, mas botaram no RPAzinho fictício de R$3.000 no SAAI. E isso tudo, quem faz são os vereadores. Porque o prefeito não ia mandar o Jean embora, não. Não tinha motivo para mandar o Jean embora, não. Dele era safadeza de vereador. Canalice. E fizeram com outras secretarias. Só não fizeram com a secretária de assistência social porque a gaúcha, como eu disse, ela tem a garrucha. Então o pessoal com o rabo preso fica quieto mesmo. Tem que engolir. Agora, que eles aparelharam tudo, Secretaria de Educação. Cadê os problemas da Secretaria de Educação? Acabou. O problema era a secretária acumular o cargo de secretária e continuar dando aula em campus. Mas só Rogério Cantelli faz a mesma coisa, tem um cargo de direção na Secretaria de Educação e continua dando aula em campus. Os problemas da Secretaria de Educação permaneceram o mesmo. Cadê os requerimentos? Cadê as cobranças do Legislativo? Então, é o que eu sempre falo. São eleições 2024. No plural. Eu concordo. No plural, são 2 eleições. Não se vota só. Uma é para vereador, legislativo. A outra é prefeito. Dedica o tempo que você gasta debatendo o prefeito para debater vereadores. Porque o grande problema é o legislativo. O grande tumor que espalha essas metástases em todos os setores da administração pública, desse câncer chamado fisiologismo político, é o legislativo. O tumor central a ser combatido, a jogar quimioterapia em carga máxima, é lá no legislativo, que está cada vez mais voraz. E o de Bom Jesus é muito mais vergonhoso do que todos do Vale do Tabapuana. Em Bom Jesus do Norte, EPAK, por exemplo, de 9 vereadores, 3 são da oposição. Pelo menos tem 3 que dignificam o contraditório, o outro lado da sociedade. São José do Calçado, a oposição é a maioria. Aqui não, de 13 vereadores, são 13 parasitas do erário do Executivo. Aqui a gente não tem um vereador de oposição? Nenhum. É vergonhoso. Vergonhoso. E o atual prefeito se elegeu só com uma vereadora dentro da coligação dele. 12 vieram ou de Branca Mota ou Roberto Tatu. Então nunca foi tão explícito para a sociedade se livrar de uma legislatura indiscutivelmente nociva. É o único meio que nós temos de buscar a nossa autonomia econômica. Nada é mais retornável em tão pouco tempo quanto o turismo. Nós começamos a perceber isso quando foi asfaltado, de Bom Jesus a Rosal. Por exemplo, antes do asfalto, já existia a peregrinação de Nossa Senhora Aparecida em Calheiros, no Santuário de Aparecidinha. Era um evento local que envolvia a Igreja Católica Tradicionalista, aqui do Abrigo, e os tradicionalistas lá de Calheiros. Um evento de 300, 400 pessoas. Chegou o asfalto, começou a vir mais visitantes, e a partir de 2008, 2010, aquilo lá se transformou no maior evento católico do interior do estado do Rio de Janeiro, com mais de 7 mil fiéis que vêm. São 18 ou 20 paróquias tradicionalistas do Espírito Santo e do estado do Rio que vêm aqui. A Pousada Boa Vista surgiu impulsionada pelo público católico tradicionalista que desce de Varriçai e que vem para a peregrinação de Nossa Senhora Aparecida. Mas é um evento que acontece uma vez por ano.
Igual o Festival de Chorinho, é um evento que acontece uma vez por ano. E como você falou, nossos atrativos naturais, seja o Rio Itabapoana ou os pontos de altitude, no caso o Parque de Rosal, a Pedra do Creto, as Colinas da Serônia e a Pedra Branca de Pirapitinga, que está sendo devastada impiedosamente, e sobre a complacência do Ministério Público, que ele já foi provocado inúmeras vezes, sobre o desmatamento ilegal, sobre as queimadas, derrubada de árvores de madeira nobre que tem na reserva nativa, que é a nossa maior reserva de Mata Atlântica. É o segundo ponto mais alto da região noroeste fluminense, com mais de 1.200 metros de altitude. É possível se ver o mar lá de cima. Você vê Campos dos Goytacazes. Tem uma pedra lá também que você filmou, que dá pra ver a Serra do Caparaó. Sim, não, a Serra do Caparaó você vê de vários pontos de Bom Jesus. De Calheiros, de Rosal. Eu já filmei a Serra do Caparaó lá na Serra do Cachoeirão e dentro do Parque de Rosal e na Estrada de Santa Fé. Eu tenho 3 registros da Cordilheira do Caparaó na região serrana. E esses atrativos naturais, eles têm o poder de trazer turista o ano inteiro. Nós temos um parque, por exemplo, em Rosal, que ele foi criado lá em 98, 99, para ser a compensação do impacto ambiental da hidrelétrica de Rosal, e ele tinha como finalidade somente para fins acadêmicos e científicos. Alunos, pesquisas, biólogos. O governo Roberto Salim conseguiu, através da Câmara de Compensação Ambiental do INEA e do IFE de Bom Jesus, eles fizeram um projeto para converter o parque não só para atividade de pesquisas científicas e acadêmicas, mas também como desenvolvimento turístico regional. Para isso, foi disponibilizado um recurso de 730 mil reais para fazer a obra no parque. Desses, foram investidos 500 mil reais na gestão Roberto Salim. Está tudo pronto, o parque está pronto para receber turista. Tem banheiro com chuveiro elétrico, com água aquecida, área para churrasco, a área de campo toda cercada de tela para proteger dos animais silvestres, as trilhas abertas. O parque hoje ele recolhe algo em torno de 15 a 17 mil reais por mês de ICMS ecológico. Só o parque. É o suficiente, por exemplo, para manter uma equipe de 8 pessoas para trabalhar no fim de semana. Guia, portaria, guarda-vida para o banho de rio no caso. E o parque ter uma rotina de recepção turística sem precisar de passar na burocracia que eles instalaram agora. Por exemplo, eles proibiram o parque de acampar no parque. O atual governo, ele criou a normativa do parque proibindo acampar, sendo que se foi investido R$500 mil para acampar no parque. No outro lado do Rio Itabapoana, ali na região do parque, vizinho do parque, é um outro parque, é uma reserva ecológica Monsenhor Enzo Fasoli. É o Parque Capixaba. Nele não tem estrutura e investimento nenhum, é só mata. E do lado dele, e só que também divisa com o nosso Parque de Rosal, tem uma casa de shows ali, a Prata da Casa, que está em Guaçuí, em região pertencente a Guaçuí, mas é outro lado do Rio do Parque. É onde teve o festival de inverno, trouxeram João Bosco, Leila Pinheiro. Olha o que já estão investindo no outro lado do Rio. E é o outro lado do parque, já poderia até ter tirolesa passando de um lado para o outro ali. O parque foi criado para ser gerido por um conselho. O conselho gestor do parque. Não era para ser gerido pelo secretário. O secretário não teria voz. Seria o conselho. Aí o conselho teria integrantes do turismo, do meio ambiente, do IFE, da associação comercial. Eles queriam gerir o parque. Isso tudo já estava sendo feito um plano de manejo com os proprietários rurais do entorno para envolvê-los no turismo. Ali tem 2 propriedades que fazem cachaça artesanal. Tinha uma panificadora. Outros proprietários estavam adequando as suas residências para receber turista no esquema cama e café, igual tem no Espírito Santo, para quem não quer ficar acampado no meio do mato, no parque. Quer ficar numa casa de roça. Isso tudo teve esse envolvimento. E chegou o atual governo, acabou com tudo. Ele fingiu que inaugurou o parque para fazer lá aquela ecofraude, Bom Dia Ecofraude. Fingiu que inaugurou, que abriu, mas tinha lixo espalhado para tudo quanto é lado, não tinha sinalização do parque. A principal trilha, que foi a que eu filmei, a Serra do Caparaó, estava fechada. Pousada Boa Vista, falta acho que 2 quilômetros para asfaltar. Do santuário até a Pousada Boa Vista são 2 quilômetros. Isso. Aí eu comentei com um amigo e falou assim, não, mas ali vai beneficiar um empresário. Eu falei, não, querido, não.
Você vai beneficiar a geração de emprego. Lógico, ele gera 18 empregos no fim de semana. Emprego. Que tem uma outra... Muito diferente de um criador de boi de corte que não gera emprego nenhum. Então, graficamente, a gente está tendo uma posição muito estratégica. Sim. O problema é que nós temos as piores rodovias estaduais Exato. do estado do Rio de Janeiro, o pior fornecimento de energia elétrica e a pior internet de banda larga. Nenhuma grande indústria vai vir para cá. Não vai vir. Tanto que nós temos há quase 30 anos um polo industrial oferecendo gratuitamente terreno e as empresas que estão lá são todas aqui. Sim. As empresas que estão lá são todas aqui, que cresceram, se expandiram, precisaram de áreas maiores. Então, é isso aí. Não existe essa história de indústria, trazer indústria. Indústria não vai. Agora, tem que apostar na nossa potencialidade local. Que é o turismo. A igreja matriz do Senhor Bom Jesus Crucificado, Imaculado Coração de Maria, que é a matriz do abrigo, é o maior templo católico do mundo que se prega missas em latim hoje. Entendi. E é o único templo no mundo, estilo neogótico, em construção. Muito bom. Então eu levantei uma lebre, uma hipótese, na peregrinação ano passado lá no santuário, que talvez aquela ali seria a maior missa campal do mundo celebrada em latim. Claro. Que o templo daqui de Bom Jesus é confirmado como o maior do mundo que se celebra missas em latim, isso é certo. Isso é atrativo turístico. Sim. Gabriel Marco. Bem, o catolicismo em cidades do interior, ela se confunde com a própria história, porque eram as igrejas que fundavam os arraiais. Sim. Por exemplo, a nossa festa de agosto, ela não é a festa da emancipação política e administrativa de Bom Jesus, que é em janeiro, o decreto da emancipação de Bom Jesus foi assinado em dezembro. Dia 14 de dezembro de 1938 foi decretada a emancipação. Em 1º de janeiro de 39 foi empossado o primeiro prefeito. Sim. Que era um prefeito interventor. Ele não foi eleito, ele foi nomeado pelo interventor do Estado. A festa de agosto é uma festa católica do Divino Espírito Santo. É uma tradição açoriana que chegou aqui em Bom Jesus por volta de 1860, lá na Barra do Pirapitinga, entre as famílias Teixeira de Siqueira e família Borges, que são famílias enormes até hoje. São famílias que têm ramificações enormes em toda a nossa sociedade, em todos os níveis. E eles trouxeram essas relíquias, o cetro e a coroa, de Rio Pomba, Minas Gerais. E entre 1860 e 62, eles faziam essa celebração do Divino Espírito Santo na Barra do Pirapitinga. Até ser fundada a paróquia do Senhor Bom Jesus, em novembro de 62. Aí, a partir de 63, começou a ser feita aqui em Bom Jesus, na sede. Essa festa, originariamente, é feita em maio. A festa do Divino Espírito Santo. É uma festa que tem a ver com caridade. É a festa que diz a história da rainha Santa Isabel, a rainha santa. Era a Santa Isabel, era a rainha Isabel virou Santa Isabel. Ela doou toda a riqueza dela para os pobres, pagando uma promessa, parece, alguma coisa relacionada à doença do filho. Tanto que a tradição cultural é o imperador desfilando da rua dando esmolas para os pobres. Que é a festa do Divino Espírito Santo, que é praticada no mundo inteiro, no Brasil inteiro. É uma tradição do arquipélago dos Açores, sim, Portugal. E originariamente acontece em maio, no período de Pentecostes. Aqui em Bom Jesus, por volta de 1875, já com o café como principal motor da economia local, mudaram para agosto, para o dia 15 de agosto, que é o dia da Assunção de Nossa Senhora, segundo a liturgia católica, por conta da arrecadação do café, para incrementar as quermesses, para ajudar a igreja na obra da igreja. Então passou a festa de agosto, a festa do Divino Espírito Santo de Bom Jesus, a ser celebrada em agosto. E isso também é um atrativo turístico, é a única no mundo que se celebra fora de Pentecostes. É notícia na comunidade açoriana, nos Estados Unidos, em Portugal, tem vários portais. Na página internacional do Vatican News, que é a página oficial do Vaticano, noticia essa tradição inusitada de Bom Jesus. Você fez um documentário muito bacana, do tal do Padre Preto. Sim. Padre Preto, que seria até, de repente, um evento turístico para calheiros. Sim, o Rio Life Instituto tem a história do Padre Preto na sua pauta do portfólio de atrativos no Rio Life Turismo, porque tem a história da canoa, da cachoeira, que aconteceu ali na Cachoeira da Fumaça. Tem um remanso atrás da Cachoeira da Fumaça, que é onde a canoa teria ancorado, desviado da cachoeira, que virou ponto de peregrinação no século XX. As pessoas entravam escondidas na fazenda do Sr. Roberto Português para fazer orações naquele remanso. Então tem tudo isso mapeado lá no Rio Life Instituto para a gente explorar isso. O turismo da fé, por exemplo, a gente conseguiu aprovar em 2020 o projeto Circuito da Fé,
um projeto de lei que existe, que diz respeito a 5 atrativos turísticos relacionados à religiosidade católica, tradicional católica. Uma delas é a história do Padre Preto de Calheiros, a história da Luz de Monte Azul de Rosal, a peregrinação de Nossa Senhora Aparecida de Calheiros, o circuito de capelas católicas que nós temos na região serrana, que é a maior concentração de capelas da Igreja Católica por quilômetro quadrado no estado do Rio de Janeiro. São 22 capelas entre aqui a Caieira, perto do Sacramento Ibraúna, até lá no Alto Rosal. E se envolve mais ou menos 14 padroeiros diferentes. São 14 datas diferentes no ano que você pode atrair turistas. E com o potencial que a gente tem, né? Esse projeto de lei, por exemplo, ele autoriza a prefeitura a fazer manutenção nas estradas vicinais e até pavimentar dessas igrejas, que quase todas dessas 22 igrejas, acredito que 14 ou 16 estão em propriedades particulares. Então a prefeitura já tem autorização para entrar nessas propriedades e melhorar o acesso para essas igrejas, sinalizar, fazer a declaração patrimonial, histórica e cultural dessas capelas. Isso tudo já está aprovado em projeto de lei, foi aprovado em 2020. E eu fiz a redação junto com o padre João Neto, que é o responsável por 14 dessas 22 capelas que tem na região serrana. Tudo montado para a gente trazer turista. O que falta é o governo enxergar tudo isso e trabalhar em cima disso. Você falou sobre a força motora do café. A produção de café em Bom Jesus ainda é a maior do estado, né? A segunda maior do estado. A segunda maior do estado. E por que passa... eu sei o porquê, tô te perguntando, para causar polêmica, lógico. Por que passa por Varriçai? Primeiro, pela proximidade geográfica, né? O Sim. Arraial Novo, o Cachoeirão e a Água Limpa, que é o nosso polo produtor de café, ele está ali coladinho com o Arraial Novo. E os governantes de Bom Jesus Itabapoana nunca se preocuparam em fazer uma rodovia decente, ligando Arraial Novo a Pirapitinga, Arraial Novo a Rosal, por exemplo. Além de Calheiros. Tem um projeto para asfaltar agora. Esse projeto, prometido pelaquela deputada Cristonieta, foi licitado, foi anunciado, teve evento na Pousada Boa Vista. O pessoal da Pousada Boa Vista teve que oferecer café para eles, para fazer aquela cena toda. E o asfalto não começou ainda. Esse asfalto Calheiros Arraial Novo, que vai até Varriçai, ele seria já um bom começo. Mas o que a gente precisa fazer é pavimentar de Pirapitinga a Rosal, passando pelo Arraial Novo, Cachoeirão e Água Limpa. Aí você faz um trabalho de urbanização decente nessa região cafeeira, aí você pode começar a mudar a cultura desses produtores, deles investir o dinheiro deles aqui dentro. Sim, sim. Até pelo deslocamento ali, fazer compra, almoçar. Sim, porque os prefeitos de Varriçai estão constantemente mantendo a estrada lá impecável. Sim. Então eles atraem os moradores do Arraial Novo. Mas essa pavimentação é utopia nossa, porque se a estrada da zona rural tão como tão, não vai pavimentar o restante. Já foi um dia possível, por que não pode ser agora? Tem várias rodovias. A rodovia Bom Jesus para Rosal foi um sonho de 50 anos. Eu digo utopia na atual situação, né? Não, mas essa atual situação está com dias contados. Acaba quando? Para dezembro desse mês, daqui a 7 meses acaba, ué. Entendi. A gente já está no momento de discutir o futuro. O problema é muito mais profundo do que propriamente você virar e falar a culpa é do povo. Não é. Na última eleição, dos 13 vereadores com mandato, somente 5 se reelegeram. O povo não perdoou a última legislatura. E não vai perdoar essa também, não. O problema é o controle partidário. É quem tem o controle sobre os partidos, aqui em Bom Jesus no caso, e essas pessoas que definem quem vai entrar no partido e vai disputar a eleição. Nós temos bons nomes? Temos. Mas são muitos poucos e a maioria está aglutinada no mesmo partido, que dificulta ao máximo. Por exemplo, dou o exemplo o PSB. Vai vir com a chapa excelente. Tem de 5 a 6 nomes que mereceriam entrar na Câmara. Mas é um partido que, se muito, vai fazer 2. Ou seja, de 3 a 4 bons candidatos que poderiam entrar, não vai entrar. Entendi. Compensação, tem partido que só tem pilantra. Não tem um que salva. Entendi. Que também vai jogar 2, 3. A questão é o controle partidário. O eleitor
Ele é muito rigoroso com o voto dele. Tanto que prefeito nenhum se reelege em Bom Jesus, por conta de mérito próprio, ou mérito da máquina, ou reconhecimento, nunca se reelegeu. A Branca Mota se reelegeu em 2012 por fatores extracampo. A retirada da candidatura do Paulo Sérgio faltando 10 dias e o governador Sérgio Cabral despejando asfalto na cidade há uma semana da eleição, prometendo salvar o hospital. Tudo isso definiu aquela vitória dela apertada de 108 votos. Eu lembro. Então ela não se reelegeu com mérito da máquina. A máquina de Bom Jesus não reelege ninguém, não. Poderia reeleger na época do Carlos Garcia, que a máquina realmente funcionava. Entendi. Tanto que o Carlos Garcia indicou o Moreira e ganhou com o pé nas costas. O Moreira nunca tinha sido candidato, ele tremia com a folha na mão no começo. Eu lembro, eu era o garoto do placar da Secretaria de Esporte. Ele, pra ler o discurso, ele tremia. Todo amparado, família, amigo, ele tremia. Mesmo assim, foi a maior vitória eleitoral da história de um político em Bom Jesus. Sim. Foi o Moreira em 92 indicado pelo Garcia. Mas nessa época, a máquina funcionava. Sim. A Secretaria de Obras, que é a parte da máquina que atende a 100% da população, funcionava. Tanto que o Carlos Garcia não ficava com esse discurso de saúde. A saúde com ele funcionava e ele todo dia, 5h30, 6 horas da manhã, estava na Secretaria de Obras. Agora, desde quando foi instituída a reeleição em Bom Jesus, que ninguém nunca se reelegeu. Miguel Mota não se reelegeu. Roberto Salim disputando a eleição e com a vantagem de estar em pandemia. Os adversários estavam com as ações de campanha limitada por conta das restrições sanitárias. E uma máquina forte que funcionava muito melhor do que a atual, por exemplo. Sim. Então a máquina, hoje, ela não reelege prefeito e o povo não é tolerante com os vereadores. Na última eleição foram 5 só que se reelegeram. Na anterior, se eu não me engano, foram 6. Nas últimas 3 eleições, mais da metade do legislativo mudou. Agora, tem mudado 6 por meia dúzia. Porque é o controle partidário, que não filtra as candidaturas, que acumula pilantragem, Que lança aquele nome na última hora, os 49 segundos do tempo dentro da coligação. inventa um tiririca para turbinar a legenda e favorecer um outro cara. Sei bem como funciona Então, o isso. processo eleitoral é muito mais complexo. É por isso que eu tenho que falar. A gente não tem que participar do cotidiano da administração pública só no período eleitoral. Sim. Você só transforma participando rotineiramente, no cotidiano. É assim que você transforma as coisas. E assim também que surgem novas lideranças. É Sim. na rotina. Não adianta dar um estalo de dedo e aparecer no ano da eleição. Ninguém contribui nada agindo dessa forma. O cara fica 3 anos sumido, aí faltando um ano para a eleição, ele começa a aparecer como Salvador da Pátria. alternativa. Sei O cara bem. que não conhece nada do município, não sabe de absolutamente nada do que está acontecendo, não tem proposta para nada, mas vem com esse discursinho raso, né? Então a gente tem que ter atenção nas eleições. Tem candidato, pré-candidato a prefeito aí que eu posso te falar que você pode soltar ele a pé lá no buraco quente e mandar ele voltar para casa, ele não vai Ele saber não voltar sabe para chegar. casa. Não sabe. Nunca foi, né? Nunca Não foi. anda, não vai nas periferias, não tem um convívio rotineiro. Que eu frequento zona rural e periferia sobre 2 escopos. Na militância política é atendendo as reclamações dos moradores. E na pauta cultural, nas manifestações culturais populares, que eu estou sempre junto com eles. Ou seja, eu estou um ano inteiro com eles, na alegria e na tristeza. Então eu entendo a linguagem deles, eu sei quais são as aflições deles, eu sei o que é que eles querem. E custa para os demais integrantes do meio político Bom Jesus fazer o mesmo? Conviver com essa gente? A chance de transformar Bom Jesus, que ele se elegeu sem estar devendo favor a ninguém. Foi uma tragédia que levou ele para a prefeitura, ou seja, ele poderia transformar tudo. Foi a era de maior repasses de royalties de petróleo da história de Bom Jesus. Pra você ter uma ideia, Roberto Salim, a média dele nos 2 últimos anos, que foi em alta, era coisa de 800, 900 mil por mês. O atual governo está recebendo, desde 2022, 2,5 milhões por mês de royalties. Cadê esse dinheiro? Ninguém vê esse dinheiro. Esse governo não realiza nada com recurso próprio. É complicado, sim. Não realiza nada com recursos próprios. Por exemplo, você viu os royalties de petróleo no governo Roberto Salim nas estradas vicinais, que nunca deram problema para os produtores durante os 4 anos de governo dele. No Festival de Chorim, quando mudou o governo federal e não ia mais bancar, o Roberto Salim garantiu
a realização de 3 edições com a prefeitura bancando uma super infraestrutura que alçou o festival num dos maiores do país de música instrumental em praça pública, triplicando o número de turistas, isso tudo com dinheiro do royalty. Pra você ter ideia, nessas 3 edições do Chorinho, a infraestrutura era mais caro do que o custo de todos os artistas. Tá? E eles agora acabaram com o Festival de Chorinho. Porque a prefeitura, mesmo recebendo quase que o triplo de royalties que o Roberto Salim recebia, se negou a bancar aquela infraestrutura padrão. O que aconteceu? Desorganização, falta de estrutura, acabou o público. Na segunda edição do Chorinho desse atual governo, o público já foi metade do anterior. Eles estão destruindo um dos principais instrumentos de desenvolvimento turístico que nós tínhamos aqui na região serrana, que o próximo governo vai ter que resgatar. Vai ter que trabalhar muito para resgatar. Porque a reputação do Festival de Chorinho está manchada, é no meio dos artistas lá no Rio. De quem forma opinião positiva sobre Bom Jesus e Rosal. Sobre quem traz turista nas redes dele, que divulga Bom Jesus nas redes deles. E teve artista aqui que chegou a ser censurado. Porque foi criticado a desorganização que foi o festival na atual indigestão. Só tem evento festivo para fazer esquema para beneficiar terceiros. Inclusive tem terceiros aí que nadou de braçada nos esquemas lá no Parque de Exposição, que hoje é candidato a prefeito, a oposição a quem lhe deu a mão. Vê se não dá para acreditar nessa gente. Não dá, né? Não dá. Porque a educação é o tema que eu considero o mais grave. Esse governo, essa atual administração pública, ela é um fracasso sobre todos os aspectos. Não tem um setor que você pode, não, que ele está indo. Não tem. Tudo é uma esculhambação generalizada. Tudo, todos os setores. E tem aqueles que causam as consequências maiores. Por exemplo, a saúde, ela é uma vergonha, é um antro de ladruagem de dinheiro público e de aparelhamento político. Mas pelo menos as pessoas recorrem ao vereador, o vereador vai lá e libera a consulta, libera o exame, a pessoa atinge o objetivo dela no sistema de saúde através do clientelismo. Ela consegue ser operada, consegue ser internada, consegue o remédio, consegue a consulta de especialista fora daqui, consegue o transporte. Agora, a educação, os vereadores são parte disso e eles não apresentam solução. É diferente. Esse governo assumiu ainda na pandemia, ainda com as aulas suspensas. O certo era esse governo, e qualquer prefeitura, qualquer governo, ter investido pesadamente em aulas de reforço, porque esse período da pandemia, com aulas remotas, não resolveu praticamente nada em termos pedagógicos, em questão de aprendizagem para os alunos. 2 anos sem aula representa, no mínimo, 10 anos de atraso cognitivo para a criança. E tudo que esse governo tinha que fazer era investir pesado, contratar professores temporários, via processo seletivo, aulas de reforço. Mas não, está fazendo o contrário. Está fazendo a turma multisseriada. A primeira secretária de Educação, ela chegou a botar no papel um ofício que foi enviado para a escola de Pirapitinga para arrumar mais alunos, para manter equilibrada a relação custo-benefício. Eles tratam a criança como números, dados. Esse governo não tem pudor para subtrair dinheiro público da Secretaria de Educação. Porque Bom Jesus Tabapuana foi referência do Estado até 2019. Em 2018 atingimos o primeiro lugar no IDEB. E isso não foi um processo de um estalar de dedos. Isso envolveu 3 governos, 12 anos. Os 8 anos do governo Branca Mota e os 4 anos do governo Roberto Salim, eles fizeram um trabalho de continuidade daquilo que estava certo e aprimorando os pequenos erros. Branca Mota botou Bom Jesus em segundo lugar no IDEB em 2015 e Roberto Salim, em 2018, botou em primeiro no estado do Rio de Janeiro. E tinha muito a melhorar ainda no que diz respeito ao aprendizado, à valorização do profissional, dos professores. Esse governo ele está destruindo impiedosamente o futuro das crianças, misturando crianças. Um exemplo, para alimentar o ego vaidoso dele, ele tirou as crianças que estudavam na escola compartilhada Alcina Lopes Pereira Pinto, em Santa Isabel,
para ir para uma escola que foi planejada para ser uma padaria escola do Centro Espírita Bom Jesus. Alugaram um imóvel completamente inadequado para fazer uma escola fictícia com o nome do pai do prefeito. Aí sabe o que aconteceu? Os alunos que moram em Santa Isabel desistiram de estudar nessa escola com o nome do pai do prefeito. Estão aqui no Anacleto, se expondo à rodovia todos os dias, sendo que eles estudavam a 20 metros de casa, em média, porque a maioria desses alunos morava no entorno da própria escola compartilhada Alcinda Lopes Pereira Pinto. Isso é covardia. E até com covardia com o pessoal do Anacleto, porque vai superlotar as outras salas. Está sobrecarregando o Anacleto. Está expondo crianças na estrada, sofreu um acidente nessa estrada perigosa que vive acontecendo acidente aí. Sim. Então um governo que não tem acessibilidade humana para lidar com crianças, tudo para roubar dinheiro, igual o Rafael denunciou, uma caminhonete Fiat Estrada comprada a valor de Fiat Toro. E o que é que os vereadores fizeram com a denúncia do Rafael? Aquilo que se faz com papel higiênico depois que você sai do assento sanitário. Porque o que está na Casa de Leis hoje é aquilo que a gente descarrega dentro do assento sanitário. Para não ter que piorar o vocabulário aqui. Sim. Ô presidente da Câmara, diz ele que se preocupa com o futuro das crianças. Mas é o que está aparelhando a Secretaria de Educação. Tem gente dele lá para desviar material de construção, para fazer reforma, lá no sítio dele. Por que ele não abre as portas da chácara dele lá? Explicar como é que ele comprou e construiu aquilo tudo naquela chácara? É a pouca vergonha, a luz do dia. E isso tudo na Secretaria de Educação. O pudor foi pro ralo. Coisa que não acontecia em governos anteriores. Tinha um certo limite. A educação era referência.